Olá, boa noite. Câmera corporal registra salvamento de engasgo em Vitória de Santo Antão. Menina reencontrou o guarda que a socorreu. Alemão que participava de expedição científica morre afogado em Fernando de Noronha. Ele tentava soltar uma âncora e passou mal. Polícia investiga suspeitos de incendiar ônibus em protesto no Ibura. PM diz que traficantes incentivaram manifestação. Motorista que atropelou e matou uma criança em escada volta a ser preso. Decisão foi tomada após pedido do Ministério Público. A Alep aprova remanejamento de até 20% da lei orçamentária para o governo este ano. Rebaixamento de calçadas para criar vagas de estacionamento divide opiniões. Detran e Procon Pernambuco explicam as regras. E chove neste momento na região metropolitana. A PAC prevê chuva de moderada a forte entre hoje e amanhã. Uma sequência de ações rápidas salvou a vida de uma menina de 2 anos em Vitória de Santo Antão. Diante do desespero de um engasgo, uma vizinha e um guarda municipal foram determinantes para que Evelyn e Vitória voltassem a respirar. Diga, meu irmão. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Engasgada aqui. Calma. Eu fiz a manobra, mas ela não... Calma. Segura a perninha dela aí, segura aí. Eu acho que ela tá engasgada, tá só ficando a baba, entendeu? Tava convulsionando ela. Foi? Alguns segundos entre o desespero e o alívio podem mudar uma vida inteira. Vamos levar lá pro hospital, vamos lá pro hospital, vamos lá. O momento do socorro foi registrado pela câmera de um guarda municipal de Vitória de Santo Antão. Os guardas levaram a criança que sofria um engasgo na viatura rumo ao hospital. O caso aconteceu no dia 14 de abril, por volta das 11h30 da manhã. A equipe da Ronda Ostensiva fazia policiamento perto do posto de saúde do bairro Lídia Queiroz, quando tudo aconteceu. O desfecho dessa história é uma notícia feliz. Evelyn Vitória foi atendida e ficou bem logo depois. Marvinier é o guarda que realizou o salvamento. Onde a nossa equipe estava indo atender outra ocorrência, na verdade, onde a gente pegou a principal aqui, a Henrique de Holanda, e a gente percebeu que estava um trânsito muito intenso. Então a gente teve que desviar o caminho. E nesse desvio de caminho, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa intervenção nesse socorro dessa criança, né? Naquele momento que você carregou a criança, o que você percebeu do estado dela? Rapaz, eu percebi que depois da manobra que eu fiz, né, fiz 2 vezes, voltei, retornei ela aqui para ver se realmente ela já tinha desobstruído as vias aéreas dela. E foi quando ela tossiu. Não deu para sair mais a tosse um pouco na câmera, mas eu percebi que ela tossiu, então foi um sinal positivo, né? O pessoal relatou, ela estava de fato com sinais de que estava sem respiração? Isso. Quando eu desembarquei da viatura, que foi lá o prontificar lá o socorro, a senhora que estava com ela, né, me informou que ela estava já com a boquinha roxa e ela tinha também até tido algumas crises convulsivas, né? A gente sabe que o trabalho da Guarda Municipal é um trabalho mais ostensivo, de patrulhamento, tem a ver mais com segurança pública. O que passou na cabeça naquele momento que você estava fazendo um socorro de uma vida que é um pouquinho diferente do que você costuma fazer também, né? É verdade, é um pouco diferente do nosso cotidiano, né? Onde a gente tem várias intervenções aí, aqui no município. E passou um filme na minha cabeça, né? Onde a minha esposa está gestante, está com 6 meses aí, graças a Deus. E é uma filha, é uma menina, tá certo? O nome dela é Mariana. Onde passou um filme na cabeça que ali poderia ser minha filha, né? Depois do salvamento, o reencontro. Princesinha. A pequena Evelyn Vitória, de apenas 2 anos, fica à vontade no colo de Marvinier. Quase como se entendesse que ali existe alguém a quem agradecer. A mãe de Evelyn conta que quando percebeu que a filha havia engasgado e não estava conseguindo respirar, correu para pedir ajuda para os vizinhos. Aí eu abri a porta, chamei a vizinha, me socorre, minha filha está passando mal. Aí foi na hora que ela pegou minha filha, ela falou, que é teu filho? Não sei não, ela estava passando algo, comeu, vomitou, até agora nada. Aí ela ficou batendo e abriu a porta e correu lá para fora. É em momentos como esse que a gente vê a importância da união de uma comunidade. A Renata é aquela mulher que aparece segurando a Evelyn no vídeo. Você estava na moto, levando ela no colo, né? Isso. Procurando por socorro até que passou a Guarda Municipal. O que passou na sua cabeça naquele momento? De socorrer, né, aquela criança. Eu pensei nela como se fosse minha filha, né? E o pessoal não foi negligente com ela.
Todo mundo se moveu, se comoveu com ela. Qual é a mensagem que toda essa história traz para sua vida? Né? É o verdadeiro amor pelo próximo, né? Pensar como o próximo, como a si mesmo, né? Eu não conhecia ela, eu não sabia quem era a mãe, onde ela morava, eu só estendia as mãos. Talvez ela ainda nem entenda bem o que aconteceu. Até melhor assim. Mas em algum momento, ela mesma vai contar essa história sobre o dia em que teve a vida salva por pessoas que nem conhecia. Para falar a verdade, não tenho palavras, só gratidão por ter salvado minha filha. Você é eternamente grata. Um alemão de 32 anos morreu afogado na tarde de ontem em Fernando de Noronha. A notícia você confere no G1, pelos detalhes do QR Code que aparece na tela, é só você apontar a câmera do seu celular. A vítima participava de uma expedição científica na ilha e, segundo testemunhas, passou mal enquanto tentava soltar a âncora de um veleiro que fazia parte do grupo de pesquisadores. O alemão era tripulante da embarcação que realiza atividades em Noronha até sábado. As pesquisas foram autorizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio. A Superintendência de Saúde de Noronha informou que o resgate foi feito após o afogamento na praia do Porto de Santo Antônio. O homem foi encontrado em parada cardiorrespiratória. Ele ainda recebeu manobras de reanimação, mas não resistiu. O corpo seria transferido ainda hoje para o Recife. Um ônibus foi incendiado durante um protesto no Ibura, na zona sul da capital. A polícia diz que a manifestação foi incentivada por traficantes de drogas. Os detalhes foram apresentados no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, no bairro do Derby. Na noite de ontem, um ônibus foi incendiado no bairro do Ibura, no Recife, durante uma manifestação. De acordo com a PM, moradores protestaram na Avenida dos Rios por causa de um homem que teria sido ferido durante um confronto com policiais. Nosso efetivo do tático tomou conhecimento de que cerca de 5 pessoas armadas estariam comercializando drogas naquela localidade, em uma parte de um matagal. E uma vez o efetivo adentrando naquela localidade, os meliantes, ao perceberem a progressão do efetivo, realizaram vários disparos de arma de fogo contra o nosso policiamento. E nada nos restou a não ser responder à altura àquela injusta agressão. O tenente-coronel disse que criminosos teriam chamado alguns moradores do Ibura para participar do protesto. Tomamos conhecimento, através de redes sociais, um vídeo que vazou através de redes sociais, onde alguns traficantes estavam convocando a população a fazer uma manifestação, um protesto, a fim de fechar aquela via sob a falsa alegação de que a polícia militar estaria oprimindo os moradores daquela localidade. Na coletiva de imprensa, a Polícia Civil também esteve presente e informou que as pessoas envolvidas nesse incêndio criminoso estão sendo identificadas e que vão responder na Justiça. E a Polícia Civil, a partir do momento em que recebeu a notícia do fato, instaurou o inquérito policial, encaminhou a perícia para o local de crime, perícia do local de incêndio, e ouvimos alguns testemunhos relacionados ao fato. O inquérito já está instaurado, a investigação encontra-se em curso pela prática dos crimes aí de dano, incêndio, explosão e associação criminosa. Foi preso novamente o motorista que atropelou e matou um menino na cidade de Escada, na Mata Sul. De acordo com o Ministério Público, Josenildo Oliveira da Silva foi preso no fim da tarde de hoje, após a Justiça acatar ao pedido do MP pela nova prisão preventiva. A decisão do juiz Tiago Felipe Sampaio se baseou na mudança do crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, para homicídio doloso, quando se assume o risco da morte. O motorista havia sido solto em audiência de custódia anterior. O menino José Lourenço, de 8 anos, foi atingido por uma caminhonete desgovernada no último domingo. Ele morreu no dia seguinte no Hospital da Restauração, no Recife. Outras 5 pessoas também foram atropeladas. Uma jovem de 20 anos permanece internada no HR. A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou o limite de 20% para o remanejamento do orçamento estadual de 2026. A notícia está no G1, você confere apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela. A decisão encerra um impasse que já durava mais de 4 meses entre o governo do estado e os deputados estaduais. O projeto foi aprovado por unanimidade,
após pressão de prefeitos de várias regiões que alertaram para o risco de atraso em repasses, convênios e investimentos nos municípios. A lei orçamentária anual havia sido enviada pela governadora Raquel Lira em outubro do ano passado e aprovada em dezembro, mas com mudanças feitas pelos parlamentares, entre elas a redução do remanejamento para 10%, o que travou a execução do orçamento. Com a aprovação do novo percentual, o governo volta a ter flexibilidade maior aí para transferir recursos entre áreas ao longo do ano, sem precisar de autorização prévia da Assembleia. A expectativa é que, com isso, o Estado regularize pagamentos, retome obras e viabilize projetos que estavam parados por causa do impasse orçamentário. Muitos estabelecimentos comerciais oferecem estacionamento privativo para os clientes, rebaixando parte da calçada. Mas as regras para estacionar nesses locais costumam gerar algumas dúvidas. Em Olinda, na Avenida Doutor José Augusto Moreira, no bairro de Casa Caiada, as lojas e clínicas fizeram rebaixamento da calçada. Porém, o uso é permitido apenas para clientes em atendimento. Alguns estabelecimentos também criaram barreiras para impedir que os carros subam na calçada. Correntes e canos de ferro são utilizados. Na esquina com a rua Jornalista Luiz de Andrade, vimos a mesma situação. No Recife, no bairro do Paissandu, os proprietários também fizeram o rebaixamento da calçada. Mas a área só pode ser usada por clientes ou pacientes em atendimento. Na Avenida Portugal, esta galeria instalou correntes. Já na esquina, com a rua Pacífico dos Santos, um hospital ainda colocou placas, informando que os carros podem ser rebocados, caso estacionem nesta calçada. O Detran entende que não há irregularidade quando os veículos estão estacionados em área privada do imóvel. Desde que o projeto do estabelecimento tenha sido aprovado pelo órgão que é responsável pela via, que no caso é o órgão municipal, as prefeituras, se ele tem um projeto aprovado e ele criou o estacionamento, não há nenhuma irregularidade. O que o CTB coíbe é você explorar esse estacionamento na via pública, que compreende aqui a calçada, passeio e a própria pista de rolamento. Mas, para o PROCON, o órgão que defende o direito dos consumidores, o entendimento é diferente. A partir do momento que o proprietário do imóvel faz o rebaixamento da calçada. O PROCON se baseia nas normas do CONTRAN. De acordo com a Resolução 965 de 2022, mesmo após o rebaixamento da calçada, o espaço continua sendo público e não pode ser reservado como estacionamento privativo. A partir do momento que rebaixa o meio-fio, ele está impedindo aquele estacionamento na via local, porque senão você estaria fechando aquele veículo que está na calçada. Se ele rebaixa e passa a ser um estacionamento, ele tem que comprovar que o terreno é dele. Mas ele tirou aquela vaga da via, independente da questão do terreno ser dele, a partir do momento ele tirou aquela vaga da via, né? Então tem que permitir outros motoristas. Teria que permitir. O PROCON também explica que o estabelecimento pode construir um muro para resolver o problema, rebaixando apenas a entrada e a saída, deixando livre o restante da via. Os valores cobrados para estacionar dentro do local são livres, desde que informados previamente ao cliente. Cada um tem essa liberdade econômica de colocar o preço que quiser. O que é que seria considerado uma cobrança abusiva? Ele se aproveitar de uma situação e aumentar indiscriminadamente os preços. Entretanto, todo estacionamento, obrigatoriamente, ele tem que ter uma tabela de preço. A placa tem que estar na porta para ele ter a opção, antes de entrar, já saber quanto é que vai pagar naquele estacionamento. O valor, quanto tempo é a hora mínima e quanto tempo é a cada hora adicional. O Detran também destacou que os imóveis construídos com recuo podem destinar a área para estacionamento exclusivo de clientes em atendimento, pois isso não configura a utilização da via, mas sim do espaço privativo, espaço privado. E a gente segue falando de outro assunto que sempre dá o que falar quando o tema é estacionamento. Nós postamos essa história no nosso Instagram, no @ne2.globo. Acompanhe só essa imagem, porque uma médica viralizou depois de reclamar de uma vaga de garagem apertada no Recife. Graziela Luna estacionou o carro em um empresarial no bairro de Boa Viagem, na zona sul da capital, e mostrou a dificuldade para entrar no veículo. No vídeo,
Ela explica que o carro estava estacionado corretamente, mas que a vaga era tão apertada que ela não conseguia abrir a porta nem de um lado nem do outro. No fim das contas, ela escalou por uma mureta e conseguiu entrar no carro por uma brecha. Isso também já aconteceu com você, né? Comigo já aconteceu algumas vezes. E apesar de a médica ter levado a situação com bom humor, essa situação levanta um debate sobre as regras para construir vagas de garagem em endereços residenciais e empresariais. O repórter Joab Alves explica agora para a gente. E esse vídeo traz alguns destaques, né? E lembra logo o seguinte, o que é que a lei diz em relação a essas vagas de estacionamento? Eu estou com o Everton Gaio, ele é advogado, especialista em condomínio e também é síndico profissional. Bem-vindo aqui ao NE2 e eu já lhe pergunto o que é que a lei diz. Nesse caso do vídeo específico, ela está sendo aplicada? Job, é difícil a gente dizer se está sendo aplicada, mas a gente tem legislação estadual municipal, a 15671, ela é de 92. Claro, é uma legislação antiga, mas ela traz parametrizações claras sobre as regras de garagem. Lá diz que a vaga de garagem ela tem que ter no mínimo 2,50 metros por 5,10. Então, o que é que a gente precisa entender? É se aquela situação está ou não dentro do que está determinado pela legislação. Como é que a gente vai saber isso? Avaliando o memorial de incorporação e o projeto que foi aprovado. De antemão, pelo vídeo, fica evidente que não está, mas a gente não é técnico e a gente não foi lá medir. Precisamos medir, até porque as dimensões dos veículos hoje trazem um pouco desse impacto diante da legislação. Doutor, e o que a ABNT diz também? A ABNT, a gente tem a 9077, que ela trata além das normas técnicas com relação às áreas de circulação. Então, além da parametrização mínima do tamanho de garagem, tem a área de circulação. Não adianta eu ter uma garagem boa, bem centralizada, bem localizada, mas eu não tiver área de manobra, área de circulação. Então a 9077 trata sobre isso e a 9055 trata sobre acessibilidade, que também precisa, empreendimentos residenciais e comerciais, ter vagas destinadas para pessoas com necessidades especiais. O vídeo específico, né, é um empresarial. Nesse caso, ela pode procurar alguma pessoa, explicar isso acontecido, porque assim, ela sofreu muito para conseguir entrar dentro do carro, né? Não, no caso, eu sei que foi no empresarial. Então, cabe sim ela buscar a administração do empresarial, registrar aquela notificação, aquela ocorrência. Se aquele caso acontecesse num prédio residencial, deveria procurar um livro de ocorrências, registra a ocorrência, pede providências ao prédio para que o síndico, junto com a gestão, avalie quem está certo, quem está errado e se aquela situação é simplesmente uma adequação para que nada mais volte a acontecer. Doutor, o que chama a atenção também é que, de repente, um carro ou outro ali pode ser danificado. Nesse caso, quem tem responsabilidade? Havendo não atendimento às normas, eu entendo que o empresarial ele teria que ser responsabilizado. Estando dentro das normas, estando seguindo o que determina a legislação, aí a responsabilidade é do terceiro, é de quem, de repente, com uma manobra, como estacionou, danificar o outro carro. Mas aí tudo depende de se está ou não dentro da parametrização legal. Muito obrigado aqui pela participação com a gente no NE2. Eu volto com você no estúdio. E logo depois do intervalo, mais de 700 mil pessoas moram sozinhas aqui no estado. Realidade quase dobrou em 10 anos. E a gente também vai falar sobre a previsão do tempo. Já foram 60 milímetros de chuva em 6 horas no Recife. A gente acompanha essa imagem do alto, mostrando ali o viaduto Capitão Temudo, trânsito intenso em direção à Zona Sul, também em direção à Zona Norte. O NE2 volta em instantes. México com chicken nachos. Mayonesa jalapeño. O melhor menú para a maior Copa do Mundo da FIFA de todos os tempos. NE2 de volta com informações de uma pesquisa que traz o número de pessoas que moram sozinhas aqui em Pernambuco. De acordo com o IBGE, são mais de 730 mil nessa realidade. Um número que quase dobrou em 10 anos. A paz de estar em paz consigo mesma. Quando Débora saiu da casa da família e foi morar sozinha em 2020, era isso que ela buscava. Liberdade e me organizar, tipo, é tudo do jeito que eu coloco as coisas na casa. Acho que é isso, liberdade e organização minha. Eu acho que foi mais fácil porque eu já estava acostumada a me isolar. Então, foi tranquilo assim, né? Tipo, já era o que a gente estava fazendo. Acredito que a pandemia meio que já estava me acostumando a ficar só. A cientista de dados mora nesse apartamento no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. Além da tranquilidade de estar num imóvel próprio, organizar os horários sem pressão
também deixa tudo mais fácil. Se eu não lavar os pratos, ninguém lava, então eu que faço tudo. Como eu trabalho em home office também, é mais tranquilo, não tem interrupção, essas coisas assim. A decisão de morar só é uma das mais importantes da vida. Por escolha ou por necessidade, cada vez mais pessoas em Pernambuco estão migrando para uma rotina de cuidar da casa sem companhia. Realidade traduzida em números pelo IBGE. Entre 2016 e 2025, o número de pessoas morando nas chamadas unidades domésticas unipessoais, ou seja, morando sozinhas, pulou de 405 mil para 732 mil aqui no estado. Quase o dobro em 10 anos. O levantamento foi divulgado no último dia 17 e é parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios. A ANET tomou essa decisão em 2008. A professora passou num concurso em Serra Talhada, no Sertão. Desbravei o sertão, né? Porque eu lembro que quando eu fui aprovada no concurso, a minha mãe e minha avó queriam me levar para a gente conhecer a cidade. Aí a gente abriu o mapa de Pernambuco, isso foi 2008, né? Então era mapa mesmo. E a gente começou a olhar assim, né? Recife, vamos botar o dedo. A gente tinha uma casa em Gravatá, né? Aí passou por Gravatá e tome chão. Foi muito difícil porque eu tinha 23 anos, eu era muito nova, né? A ANET também morou só em Paris por um ano, enquanto fazia pós-doutorado. Fora do país sozinha foi bem mais complicado. Cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém. Também tinha o fator língua, que eu tinha estudado um pouco de francês, mas eu cheguei com francês muito pouco para se comunicar com as pessoas. E eu só conhecia uma pessoa lá que era o meu supervisor, né? O meu colega, eu fui trabalhar com ele, né? O meu orientador do pós-doc. Retornou ao Brasil em 2014, se casou. Mas desde 2023 voltou a ser ela com ela mesma em casa, na Iputinga. Agora, para falar a verdade, a ANET não mora tão sozinha assim. Tem já, né? A minha cachorrinha, a minha velhinha de 12 anos, que é a minha companheira para tudo. Ela, assim, já está no ritmo, né, da terceira idade. Quando eu chego em casa, tá ali naquele ritmo devagarzinho, mas me balança o rabinho, me dá um carinho. Então, isso realmente conforta do que você tá 100% sozinha, né? E para quem está em busca da casa própria, tem um evento acontecendo no Recife que traz muitas opções e benefícios para a compra de imóveis populares. O repórter Gustavo Ferreira, que fez essa reportagem, traz agora outras informações ao vivo. Gustavo, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Nós estamos nessa feira que, como você disse, abre oportunidades para quem quer a casa própria, o apartamento próprio. Essa feira foi montada no estacionamento do Shopping Recife, aqui na zona sul da capital, e está lotada. São mais de 5 mil, quase 5 mil unidades disponíveis só na região metropolitana. E olha, as pessoas já estão aqui procurando o seu canto, o seu lugar. Vou conversar com o Rodrigo Ribeiro, que é secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui de Pernambuco. Secretário, boa noite. Qual é a faixa de valores que pode ser negociada aqui? Quanto que vocês estão esperando também de público nessa feira? Veja, a feira, pela movimentação que tivemos hoje, já é um sucesso. Como você bem falou, são 5 mil imóveis na vitrine do programa Morar Bem em Pernambuco. Aqui imóveis que variam de R$ 189 mil até R$ 235 mil. E assim, você tem imóvel com prestações a partir de R$ 464. Como é que faz para participar? Quem é que pode conseguir um imóvel aqui e ter o subsídio, inclusive, do programa do governo? É muito simples. Precisa ser Pernambuco, residir em Pernambuco, ter faixa salarial de até 2 salários mínimos e estar buscando o seu primeiro imóvel. Quanto que pode ser subsidiado pelo programa Morar Bem? Também tem subsídio do Minha Casa Minha Vida. Quanto é que dá para bancar, né, desse imóvel? O Morar Bem entra com R$ 20 mil, que é uma entrada garantida, então para garantir a entrada do imóvel. E o programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, tem subsídio de até R$ 55 mil. Então existe a possibilidade de um desconto de até R$ 75 mil no valor dos imóveis. Muito obrigado, secretário. Bom trabalho nessa feira que começou hoje e vai até domingo aqui no estacionamento do Shopping Recife. Vamos aos horários, tá? Hoje até 10 da noite, amanhã e sábado, de 9 da manhã até as 10 horas da noite. E no domingo, dia 26, último dia, de meio-dia até as 9 horas da noite. Feira aberta para quem quer comprar e garantir a sua casa própria. Márcio, volto com você. Obrigado pelas informações, Gustavo. E atenção, estudantes de jornalismo aqui de Pernambuco, a Academia LED está com inscrições abertas para o Profissão Repórter Procura, o novo quadro do Fantástico com Caco Barcelos.
Se você vai se formar até dezembro, se inscreva agora em movimentoled.com.br. Você precisa fazer uma reportagem de até 2 minutos sobre cultura popular brasileira. Pode falar sobre dança, arte, culinária, artesanato, música. Você tem até o dia 10 de maio para enviar o seu vídeo e também fazer a sua inscrição. Em instantes, a gente vai te mostrar mais um concorrente do Festival Comida de Boteco. E fica aí porque também tem os detalhes. 7h31. Atenção que a noite deve ser de muita chuva. A APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, emitiu um alerta indicando a possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a pontualmente forte durante a noite e também de madrugada no Grande Recife e na Zona da Mata. Esse alerta também vale para amanhã pela manhã. Você confere aí por essa imagem que o tempo está fechado aqui na região metropolitana. A gente mostrou ainda há pouco trânsito intenso lá na Zona Sul, também na Zona Norte. Você confere como é que fica o tempo amanhã em algumas cidades. No Recife pode chover até 20 milímetros e a temperatura deve variar entre 24 e 31 graus. Em Carpina, na Mata Norte, o volume esperado é de quase 8 milímetros. Em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, sexta-feira de chuva também com quase 7 milímetros. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o trânsito aqui na região metropolitana. Hoje é dia de São Jorge para os católicos e também o dia de Ogum para as religiões de matriz africana. Em Paulista, o orixá guerreiro foi lembrado com a distribuição de uma feijoada. 300 marmitas foram distribuídas. Gente que se conhece e que não se conhece veio participar desse momento de partilha, que tem um significado especial para as pessoas. A importância para a cultura, né, do nosso Brasil e da nossa comunidade. Representa a paz, representa a harmonia entre nossos irmãos. A distribuição marca o dia de Ogum, São Jorge, no sincretismo religioso. Ogum, na verdade, é o orixá da civilização. Ogum é o orixá da forja, é o orixá que abre os caminhos, tá certo? Ogum está presente em tudo, ele é educador, ele é agricultor, é o orixá que nos ensina a trazer o pão de cada dia, a poder nos alimentar, a guerrear. O que é a guerra? É poder a gente trabalhar para poder ter nosso sustento a cada dia. É um guerreiro. Durante toda esta semana, várias atividades estão sendo realizadas. Uma forma de aproximar as pessoas das religiões de matriz africana e também de combater o preconceito. No centro de Paulista, a organização da festa é feita pelo terreiro Ilê Axé Omu Ogundê. No domingo, o terreiro realiza também a 11ª caminhada de Ogum. Ela sairá da Praça do Casarão às 14h30, onde o cortejo ele vem com o encanto do Pina, tá certo? E vem até o nosso Ilê, onde terá o final das outras festividades. No sítio histórico de Olinda, um restaurante apostou na rabada pernambucana para disputar o Comida de Boteco. Vamos então conhecer o restaurante. Meu nome é Robson Leão de Souza, sou dono do bar do Ró, e já tem 16 anos de estrada, vai fazer 16 anos de estrada agora, que fica no Largo do Amparo, número 345, na Rua de São João. Eu nunca imaginei ser dono de bar. Eu trabalhava, minha área era do comércio, passei 15 anos de loja de sapato, aí estava abusado do comércio. Aí pedi ao gerente para me botar no corte no mês de janeiro. Aí passei um mês de casa sem fazer nada. Aí eu tive uma ideia, eu pedi para minha esposa fazer uma de emparinha. Aí com uma semana já estava vendendo coxinha, empada, enroladinha. Isso na rua. Passei quase 2 anos da minha vida vendendo lanche. E eu gostava muito de tomar uma cervejinha aqui embaixo, no bar do gerente. E fez uma amizade comigo tão grande que teve um tempo que chegou pra mim e veio, ó, eu quero falar com você. Eu digo, olha, eu tô cansado, não quero mais ser dono de bar. Também não quero fechar o bar. Mas também eu só deixo esse bar se for na sua. Era aqui no Guadalupe. Resumindo a história, eu passei 13 anos lá. E aqui faz 3 anos que eu tô aqui. A melhor parte que eu acho do bar é os conhecimentos, as amizades. Porque é feito, eu digo a todo mundo aqui. Eu aqui eu não tenho cliente. Eu tenho um monte de amigos. E esse ano eu venho com um prato nordestino, praticamente, né? Que é o cuscuz e com a rabada. O meu cuscuz é diferenciado, né?
Porque ele eu faço temperado. Cebola, tomate, pimentão, couve, cenoura ralada. Aí fica aquele sabor molhadinho. Ele é soltinho, mas é molhadinho. Eu nunca fiz um curso de cozinha. A turma pessoa me pergunta com quem eu aprendi a cozinhar. Com ninguém. Isso aqui foi dom mesmo de mim. Rapaz, participar do Comida de Boteco para mim é maravilhoso. Esse já é o 5º ano que eu participo e para mim trouxe muita visibilidade. Não só para mim, como para os outros concorrentes, né? Eu acho só a visibilidade que a gente já tem no dia a dia, então já ajuda. Então já traz mais pessoas para o bar. O Comida de Boteco vai até o dia 3 de maio. Nesse QR Code que aparece na tela, você acessa o G1 e confere a lista completa com os 51 restaurantes que participam do festival. Vamos agora fazer um giro pelo trânsito do Recife. A cidade registrou 60 milímetros de chuva nas últimas 3 horas. Começamos com imagens para você e o trânsito intenso na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem. A gente agora segue para a Avenida Recife, no bairro de Areias. Esse é um local, em vários pontos, onde o trânsito está parado, tem pontos de alagamento por lá também, então atenção motoristas. Vamos agora ao vivo para a Avenida Norte, no cruzamento com a Avenida Professor José dos Anjos, em Casa Amarela. O trânsito aí está um pouco mais tranquilo, mas a gente reforça as pistas molhadas em vários pontos. E a gente encerra o ENE2 de hoje com imagens do cinegrafista Nido Machado, que mostra a chuva na Avenida Agamenon, Magalhães e muita gente nas paradas ali aguardando para conseguir ir para casa. Então, para você, uma boa noite, obrigado por sua companhia e até amanhã.